Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar nosso novo conteúdo. A aula passada tem uma pequena introdução com o texto do livro de vocês, certo? Que nós vamos trabalhar. O assunto que nós vamos trabalhar por agora, certo? Nesse terceiro ciclo, tá? E então, vamos começar, ok? Bom, o assunto que nós vamos trabalhar por agora no terceiro ciclo é sobre as funções inorgânicas. Por que eu falo de funções inorgânicas? Porque a química ela é classificada em dois grandes grupos. A química orgânica, que segundo Kekulé é a química que é dos compostos vivos, certo? Que estuda os compostos vivos, a sua composição viva e os derivados dos seres vivos, certo? E a química inorgânica, que segundo Kekulé, ele estuda os compostos derivados de minérios, certo? Que formam minérios ou são derivados dos minérios, certo? Bom, então nós temos o seguinte, então nós temos esses dois grupos que a química se subdivide, esses dois grandes grupos que a química se subdivide. O que nós temos? Nós temos o seguinte, primeiro, o que é uma função? Função são grupos de substâncias que possuem propriedades similares uns com os outros, certo? Na química inorgânica existem 4 classes de funções. Na orgânica a classe é mais de 10, acho que uns 15, 13, 15 classes, certo? Na química inorgânica, essas classes são pequenas, são boas, são básicas, são 4 apenas, certo? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, certo? Os ácidos nós vamos ver que são substâncias que são extremamente corrosivas, que são substâncias que conduzem facilmente que são bons condutores de corrente elétrica, são substâncias que em contato com um metal, ele vai reagir com esse metal formando um cloreto, ou um brometo, ou um sulfeto, um fosfato, alguma coisa, e liberando o gás hidrogênio, certo? Vamos ver que sais são substâncias são eletrolíticas, resultado da neutralização de ácidos e bases que possuem cargas positivas e negativas que se unem pela atração eletrostática e por aí vai, certo? Mas vamos por partes, tá? Nesse terceiro ciclo nós vamos estudar ácidos e bases, tá? Se der tempo a gente vai para os sais e óxidos, mas eu digo que sais e óxidos fique para depois, certo? Para o próximo ciclo. Mas então vamos lá. Então as funções inorgânicas elas são ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Nós vamos estudar agora, vamos começar com os ácidos, depois vamos para as bases. Quando nós estudamos ácidos e bases, nós estudamos a acidez e a basicidade de uma substância. Uma substância possui tanto caráter ácido quanto caráter básico. Se uma substância ela possui um caráter ácido grande, o seu caráter básico é pequeno e vice-versa, tá? Existiram durante toda a evolução da química, existiram várias teorias de acidez e basicidade, certo? A mais conhecida que nós vamos estudar hoje, a mais simples, a mais enxuta, digamos assim, é a teoria de Arrhenius. Arrhenius. Teoria de Arrhenius é a teoria mais simples sobre a acidez e basicidade, certo? Depois de Arrhenius veio a teoria de Lewis. Depois da teoria de Lewis veio a teoria de Bronsted e Loring. E por aí vai, certo? Mas nós vamos estudar a teoria de Arrhenius. Vamos ficar só na teoria de Arrhenius, tá? A teoria de Lewis é um pouquinho mais complexa, a teoria de Bronsted é mais complicada ainda, tá bom? Então vamos ficar só na teoria de Lewis e vamos
aprender um pouco sobre os ácidos agora. Bom, pessoal, então vamos falar sobre os ácidos. Aqui eu coloquei algumas das características dos ácidos. Lógico que existem inúmeras outras, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Primeiro, os ácidos eles possuem gosto azedo. Pessoal, pelo amor de Deus, não prova nenhum ácido clorídrico, ácido fosfórico, nenhum ácido que vocês virem em um laboratório, se vocês forem, é extremamente prejudicial e queima muito, certo? Se você pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico ele queima a pele. Ele queima a pele. Se você colocar um pedaço de papel no ácido sulfúrico, pega fogo, certo? Então, toma muito cuidado se vocês forem por algum dia em algum laboratório, beleza? Mas como sei desse gosto azedo que o ácido tem? É a mesma coisa que eu pegar o limão e chupar, certo? Aquele gosto de limão que só de falar já aperta a boca, já enche de saliva, certo? É esse gosto azedo que ácidos possuem, tá bom? Os ácidos são encontrados muito facilmente no nosso dia a dia. Nós podemos encontrar os ácidos em vinagre, no limão, na laranja, na maçã, na uva, na casca. A casca da uva principalmente, certo? Ela é muito ácida. A casca de jabuticaba também ela é bastante ácida. Até que a pessoa, se ela chupar muito jabuticaba, principalmente com o estômago vazio, ela pode correr o risco de ter afta. Por falar em afta, não sei se é do conhecimento de vocês, mas a afta, essa ferida que aparece na boca, certo? Ela é decorrente ao excesso de acidez que nós temos no nosso estômago. Sabe? O nosso estômago, por natureza, já possui um ácido que é extremamente forte e é extremamente corrosivo, certo? Que é o ácido clorídrico, HCl. Vou falar dele depois, daqui a pouco, certo? Então, o ácido clorídrico por si só já é um ácido extremamente corrosivo, tá? Então, se eu pego um ácido corrosivo que já é produzido na nossa bilis, nosso suco estomacal, certo? Nós ingerimos mais ácido ainda, então não aguentamos, ficamos com excesso de acidez, o pH do nosso estômago vai diminuir bastante, certo? E vão aparecer essas aftas, essas feridas na nossa boca, certo? Então, são encontradas nessas substâncias, entre outras substâncias ácidas também. Pelo fato de serem azedas, só de falar, só de ver um limão verde cortado, já enche a nossa boca de saliva. Então, por fato desse gosto, você só de imaginar o gosto azedo, então eles estimulam a produção de saliva. Por quê? Nosso corpo ele é muito inteligente. Ele pensa o seguinte: ele vai comer, o nosso cérebro, ele vai colocar na boca uma substância que é extremamente ácida. E se eu não produzir uma saliva, se eu não produzir secreção salivária para diluir essa acidez, diluir é o quê? Diminuir a concentração. Se eu não produzir saliva para diminuir essa concentração dessa acidez, eu vou me lascar, certo? Eu vou acabar com o meu estômago. Então eu preciso produzir saliva, certo? Para que, ingerido essa substância, né, eu consiga combater, eu consiga trabalhar, eu não consiga prejudicar tanto assim o organismo, certo? Então o nosso corpo já é automático, já pensa dessa forma. Conduzem corrente elétrica, são ótimos condutores de eletricidade. Quantos e quantos trabalhos nós já vimos de experiências de química que nós pegamos 2 filamentos de cobre, colocamos no limão e acendemos a lâmpada, certo? Por quê? Porque possuem corrente, porque possuem íons, certo? A corrente elétrica é feita pela passagem de elétrons, de íons, certo? E o ácido, ele possui esses íons. Então, se eu colocar um limão, fazer
se eu fizer a experiência de cortar o limão, colocar na água e colocar os filamentos para tentar acender uma lâmpada, ela vai acender lindamente, certo? Não tão fortemente quanto o sais, certo? Como se eu colocar um sal de cozinha, por exemplo, não tão fortemente se eu adicionar o sal de cozinha na água, por exemplo, mas vai acender a lâmpada sim, tá? Reage com os metais. Se eu pegar, por exemplo, o ácido clorídrico e colocar o alumínio, um filamento de alumínio, de cobre, dentro desse ácido, nós vamos ver que a superfície do ácido ele vai começar a formar bolhas. Essas bolhas é devido à reação do ácido com o metal, que vai formar o cloreto de alguma coisa, se for alumínio, cloreto de alumínio, se for cobre, cloreto de cobre, certo? E essas bolhas, ok, hidrogênio, é gás hidrogênio sendo liberado para o meio, tá bom? E mudam de cor com indicadores. Os indicadores, pessoal, são substâncias especiais. São substâncias que, em contato com ácidos ou em contato com bases, eles mudam a cor para indicar justamente se a substância é ácida ou se a substância é básica, certo? Se eu pegar, por exemplo, fenolftalina. Fenolftalina, ela, se eu adicionar ácido clorídrico, a fenolftalina fica transparente. Se eu adicionar a hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ela fica rosa, dependendo da concentração, da quantidade, ela vai ficar rosa, até um rosa bem forte, certo? Mas se eu adicionar ácido, ele vai clareando esse rosa até ficar totalmente transparente, tá? Então, essa aqui é algumas características dos ácidos e vamos ver agora alguns exemplos e onde eu posso encontrar alguns dos ácidos, ok? Então, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos de alguns ácidos. Nós temos o HCl, que nós chamamos, que é conhecido como ácido, o nome dele é ácido clorídrico, certo? O ácido clorídrico é o ácido do nosso suco estomacal, é natural do nosso organismo, ele produz já uma certa quantidade de ácido suficiente para fazer a digestão do alimento e tal. Nós temos o ácido fosfórico, que nós, querendo ou não, tomamos bastante esse ácido fosfórico, certo? Que é utilizado muito na Coca-Cola, tá? Ela possui muito ácido fosfórico, tanto é que aquela história de que ácido desentupia é verdade, tá bom? Devido a esse caráter ácido, certo, da Coca. Ácido sulfúrico, H2SO4, ele é o ácido encontrado muito em baterias de carro, certo? Bateria de carro, ela é extremamente corrosiva, tem que ter muito cuidado quando manusear uma bateria de carro, por quê? Porque esse ácido sulfúrico, ele corrói muito, ele queima, literalmente. Dos três, acredito que ácido fosfórico é mais forte que ácido sulfúrico, que é mais forte que o ácido clorídrico. O ácido clorídrico dos três é o mais fraco, tá? Ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico, ele é formado, na verdade esse aqui é um ácido um tanto instável, certo? Ele logo se decompõe em água e dióxido de carbono, mas ele é muito usado nos refrigerantes e água gaseificada, certo? Quando nós abrimos o refrigerante e vemos aquela espuma, aquelas bolhas, é ácido carbônico. Tá? A água gaseificada também tem bastante desse ácido, tá? Tem gente que toma água gaseificada para quê? Para ajudar na digestão dos alimentos, certo? E também temos o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é o principal ácido onde era usado para execução de detentos, certo? Na câmara de gás, certo? Jogado o ácido sulfúrico, ácido cianídrico, certo? O ácido cianídrico, ele sobe pelo ar,
tá? Ele sobe pelo ar e toma conta de todo o ambiente e a pessoa morre asfixiada, certo? E corpo corrido, porque esse ácido também é extremamente forte, tá bom? Então, o último tópico da aula de hoje, certo, é sobre a reação de ionização dos ácidos, tá? Conceito de ionização dos ácidos. Reação de ionização. Ok. Ionização, pessoal, vamos ver o que é uma ionização. Ionização é o processo. Quando falo de processo, falando de reação, de mudanças, tá? De criação de íons. Eu tenho uma substância não iônica, como um ácido. Se eu falo que ácidos são ionizáveis, então se eu adicionar esse ácido em alguma outra substância, normalmente a água, certo? Ele cria íons. Então eles são um processo chamado de ionização. Para arrênios, ácidos é toda substância que em meio aquoso, ou seja, em água, forma íons H+, eles se ionizam formando íons H+. Então, ok. Então, se eu tiver, por exemplo, um ácido qualquer, HA, segundo arrênio, se eu colocar esse ácido em água, eu vou reagir formando H+, mais A-. Esse A- não me interessa agora, certo? Porque eu preciso saber que forma esse H+. Alguns livros e alguns sites, ao invés de vir H+, já vem H3O+. É a mesma coisa, certo? É igual, tá? Então, por exemplo, se eu tiver HCl, se eu adicionar água, eu vou formar quais substâncias? Então, se tem HCl mais água, eu vou formar quais substâncias? Eu vou formar H3O+, ou H+, mais Cl-, certo? H2S, para quem não sabe, é ácido sulfídrico, mais H2O, eu vou formar o quê? 2H3O mais H mais S2 menos. Se eu tiver, por exemplo, H3PO4, vou reagir com água, vou reagir com 3 moléculas de água, vou formar 3 H3O mais PO4, 3 menos. Certo? Essa daqui é as ionizações da água. Certo? Eu pego uma substância que não é iônica, adiciono água e eu formo cargas, substâncias carregadas, que são chamadas de íons. Certo? Substâncias positivos, os cátions, e substâncias negativas, os ânions. Certo? Então, isso daqui. Se aqui eu tenho 2H2, então eu vou formar 2H2O. Certo? A quantidade de íon, a quantidade de hidrogênios que eu tiver na minha cintura vai ser a quantidade de água que eu vou usar para formar a reação. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos parar por aqui hoje, tá? Próxima aula a gente vai classificar os ácidos em hidroácidos e hidroxoácidos, tá? E classificar como reação à força, ácido forte, ácido fraco e a nomenclatura dos ácidos. Beleza? Então, até a próxima e se cuidem.